Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar sobre Jornada nas Estrelas Lower Decks, tá? Estamos na quarta temporada e no terceiro episódio. Episódio esse, tá? Sempre lembrando que eu vou dar spoilers aqui. Se você ainda não assistiu o episódio, dá uma paradinha. Vai lá na Paramount Plus, assiste e volta aqui para conversar com a gente, para escutar a nossa conversa, tá? Foi um terceiro episódio que eu achei um tanto meia boca. Eu não achei tão engraçadinho, não. Mas tem alguns elementos interessantes. Ele vai ter uma história A e uma história B, né? Como geralmente são a maioria dos episódios de Jornada nas Estrelas, tá? E o episódio é o seguinte: a Capitã Freeman e o Boimler eles vão para um planeta, né? Porque tem um planeta que é controlado por um computador, né? Que já tem milhões de anos, né? Esse computador, né? Eles fazem até uma piada, né? Isso não é um computador do mal que controla o planeta, coisa e tal. Porque geralmente essas histórias de computadores, né? Que controlam as coisas, geralmente o computador é o vilão, é a coisa maligna da história, né? Mas eles falaram, não, esse computador é legal, esse computador é gente boa, né? Vamos dizer assim, né? Só que ele está com um problema no sistema dele, né? Porque o sistema dele é muito antigo, ele precisa sofrer algumas atualizações, ele está fazendo algumas coisas erradas, eles tá fazendo alguns bugs, né? E o computador controlava tudo, controlava o ambiente, controlava o tempo, controlava as ações geológicas do planeta, né? O computador praticamente trabalhava para aquela sociedade que era uma sociedade de artistas, né, no caso, né? E aí a Capitã Freeman ela foi se meter a consertar o computador, né? Enquanto que o Boimler estava responsável por mexer em células de energia, vamos dizer assim, da máquina, uma coisa desse tipo, tá? E aí o que vai acontecer? O Boimler, que está tendo a sua primeira missão como alferes, ele está comandando gente pela primeira vez, né? Está comandando os cadetes, né? A primeira missão como tenente, né? Segundo tenente, né? Se eu não me engano, né? Ele está comandando os alferes deles, né? Só que ele quer fazer tudo, ele não quer confiar, vamos dizer assim, tarefas, né, aos tenentes dele, porque ele tem medo, inclusive, de botar os alferes deles, né? Ele é tenente e ele comanda alferes, tá? Ele, como tenente, não está querendo que os amigos, que os alferes, né, que são subordinados a ele, corram risco, né? E ele também está querendo tomar conta das ações, né? Até que aquela vulcana que é amiga da Tandy, né, fala para ele, né, que ele tem que, né, também conferir tarefas aos alferes e que o risco, entendeu, é uma coisa calculada e é uma coisa aceita quando você entra na frota estelar, né? E aí ele vai acabar depois dando o braço a torcer e ele vai acabar pedindo a ajuda dos alferes dele. É mais ou menos, a história seria mais ou menos isso. O problema é que essa história está interligada com a história da Freeman, né? O que vai acontecer? A Freeman vai começar a mexer no sistema lá no computador, né? Ela vai meter os pés pelas mãos, né? Ela vai ter que fazer o computador começa a ficar totalmente surtado, né? Porque ela meio que faz uma reinicialização do computador, né? Vamos dizer assim, uma reinicialização do computador e o computador volta no tempo, vamos dizer assim. Ele usa o software dele, a programação dele de milhões de anos atrás, quando o planeta estava geologicamente ativo e começou a acontecer um monte de catástrofes no planeta. E aí, para ela resolver isso, ela precisava, né, que o Boimler desligasse, né, a energia, né, o que significava que ele tinha que refazer todo o trabalho que ele acabou de fazer sozinho, porque os alferes dele, ele não queria botar os alferes deles em risco, né? E aí, na hora que ele precisou refazer todo o trabalho dele, é, na base da velocidade, na base do desespero, né? Porque tinha que dar um shutdown na energia, né? Para o computador ser reinicializado de novo, aquele negócio todo. Aí eles finalmente têm a ajuda dos alferes dele, né? Só que vai ter uma hora que ele precisa, né? Que vai ser, ele vai desligar o sistema e ele precisa da ordem da capitã para religar o sistema. E aí nesse momento ele realmente se sacrifica, ele fala, não, agora vocês vão lá para trás, porque isso aqui é uma coisa muito arriscada. Era um sistema muito sensível, que podia explodir a qualquer erro, coisa e tal. E na hora que ele religa, né,
tem uma baita de uma explosão, ele é praticamente dado como morto, mas ele é ressuscitado, coisa e tal. E aí a coisa engraçada do episódio, né? Aquela história que sempre vai ter um deu ruim geral, né? Que a gente vê em Lower Decks, né? Que acontece tragédias de proporções enormes, né? E o Boimler sempre se dando mal, né? A história é para realmente martirizar e maltratar o Boimler à vontade, né? Lower Decks ela tem essa característica, né? Ele é a coisa mais cômica, né? Ele é o alívio cômico de uma série cômica, né? Então quer dizer, ele é o cara que vai ali sofrer, né? Bem carregando nas tintas mesmo. A história B já é outra coisa. Você tem a Tandy, o Rutherford e a Mariner, né? Dentro da Cerritos ali, né? E aí eles precisam fazer um trabalho lá de verificar defeitos em chips isolineares, né? Aí um superior manda eles fazerem esse trabalho, né? E eles vão interpretar aquilo como um trote, né? Desse superior em cima deles, né? E aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer um trote de volta, vão colocar uma armadilha nos aposentos desse superior deles, né? Que botaria eles num jogo, botaria ele num jogo virtual lá, coisa e tal, uma coisa assim desse tipo, tá? E aí o que vai acontecer? Bem no meio disso tudo, quando já tá tudo armado, né, pro cara cair no trote, né? Ele fala que teve um trauma muito antigo de infância com esse tipo de jogo, né? E que até hoje ele é um cara muito inseguro, coisa e tal. E aí eles perceberam que, né, se o cara caísse naquele trote, eles iam acabar com o sujeito, né? E aí o que vai acontecer? A Mariner fica distraindo ele, porque ele adorava conversar sobre jazz, né? E aí a Mariner deixa entender que jazz é uma coisa muito chata, né? Aquela coisa, né, de humor politicamente incorreto, né? E, ao mesmo tempo, o Rutherford e a Tandy vão lá e desfazem, né? Vamos dizer assim, a armadilha preparada para eles, o que implicava eles caírem no jogo e passarem pelas situações mais esdrúxulas e surreais possíveis, né? Isso aconteceu mais com o Rutherford, no caso, né? E aí eles acabam desfazendo o trote, né, no final das contas, né? Mas no final do episódio, quando tá todo mundo lá no bar tomando umas e outras, né? Esse superior deles, né, tá conversando com o Hanson e falando, né, que o trote foi justamente o quê? Falar desse trauma, né, que não existia, né? Então, oficiais da frota estelar superiores, eles dão trote, né? Que era uma coisa que o pessoal do Lower Decks não acreditava, porque eles achavam que os oficiais da frota estelar tinham uma nobreza tão grande que eles não gostavam de sacanear as pessoas, né? E no final das contas acabou sacaneando. Então a história é mais ou menos isso, tá? É uma história engraçadinha, mas eu acho que o nível, com relação aos dois primeiros episódios, né, até de comicidade da coisa mesmo, né, caiu um pouco, sabe? Não ficou. Eu não achei um episódio tão bacana quanto o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo foram mais bacanas, mas tá aí, né? Tá aí para vocês assistirem, vocês assistam, façam seus julgamentos aí, e é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, né? E futuramente a gente conversa mais sobre Jornada nas Estrelas Lower Decks com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.